É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica. Aqui comigo, Leonardo Negrão. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É isso aí. Você escolhe. O nosso ouvinte escolhe, Léo. Eles escolhem. E como é que você tá? Tô bem, cara. Tá bem? Tô bem. Você veio de moto hoje? Eu vim de moto, tá um clima gostoso. Nesse frio. Clima gostoso, clima do campo. Aqui do Alpes interior do suíços. Paraná, 0 grau. A mão tá descongelando agora. É isso aí. Estamos aqui também com o Marcos Rodrigues, que é presidente da Ampeia, e tá com a gente em toda essa temporada 2025. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Fala, galera. Bora bater um papo sobre o CREA. Coisa boa vindo por aí. Marcos que sempre traz aqui o nosso conteúdo de engenharia ambiental, porque o engenharia científica é para todas as engenharias, né, Léo? Engenharia. A Não é gente engenharia civil científica, é engenharia. a gente tá aqui para falar de tudo, mecânica, engenharia de alimentos, química, tudo. Não que a gente saiba de tudo, mas a gente fala de tudo. Por isso que a gente traz gente inteligente Pessoas que vai que explicar saibam. para nós. Exatamente, né? Esse é o ponto. Que é o caso aqui do nosso querido Claudemir Prates. Tudo bem, Claudemir? Que ele é gerente de relações institucionais do CREA Paraná. Olá, pessoal, tudo bem? Bom alguma coisa também, né? Dia, tarde, noite, seja lá o que for. E é sempre uma satisfação estar aqui e falar um pouco sobre engenharia, bater esse papo. E sobre engenharia de produção também, que é a minha, tá? Vocês não esqueçam, viu? porque isso é importante. Engenharia é essa mistura de essa mistura tudo. fantástica, Tem que ser assim. exatamente. E, gente, você que tá assistindo a gente aqui, ó, já deixa aqui nos comentários o que você já tá achando desse conteúdo. Manda pra quem você acha que vai gostar, né, Léo? Sim. E não esquece de avaliar, porque a galera tá esquecendo, você acredita? Se a gente não pede, a pessoa não avalia. Não, tem que avaliar. Dá as estrelinhas lá no Spotify. Coloca 5 estrelas, depois manda os comentários pra nós do que a gente tem que melhorar a parte, não é assim? Isso, é isso aí. Bem isso. Mas o conteúdo de hoje é para falar sobre as iniciativas do CREA. O CREA Paraná tá com a gente em todo esse conteúdo aqui em 2025, né? Ela já é o terceiro ano seguido que a gente tá fazendo conteúdo junto, né? Então vamos trazer para perto do público o CREA como entidade e falar de coisa boa, né? Claudemir, vamos falar então das iniciativas? Vamos começar pelo aquele programa Mais Engenharia, pode ser? Pode, claro. E vamos falar um pouco mais que fiscalização, né? Acho que o CREA está indo muito além do que simplesmente fiscalizar. O nosso slogan hoje é quem fiscaliza cuida. E partindo desse princípio, Murilo, nós criamos aí esse programa que diretamente focado nos municípios, né? A nossa preocupação é gigantesca com os municípios, em especial os paranaenses, né? E a dificuldade que o nosso município enfrenta, que o nosso engenheiro dentro da prefeitura enfrenta. E sensibilizado com esse trabalho, o CREA fez um grande diagnóstico em todos os municípios, os 399, trabalho de campo muito pesado que nós fizemos com todo o nosso corpo de fiscalização. E para identificar, Murilo, quais são as dores, né? O que o município está sofrendo hoje. E a gente se assusta com os resultados do trabalho que nós fizemos nesse grande diagnóstico. Situações, remuneração
um profissional desvalorizado, um profissional sobrecarregado, e ao ponto em que a gente olha para o Estado, olha para Itaipu, olha para o governo federal, recursos de toda a natureza para toda e qualquer obra de engenharia, de infraestrutura, e os municípios sem condições de captar esse recurso. E o nosso engenheiro lá da prefeitura, extremamente sobrecarregado. E às vezes as pessoas até falam, mas a prefeitura tem um engenheiro, mas o engenheiro não faz projeto, não capta recurso. Aí você vai ver... Exato, Marcos, exato. Você vai ver o trabalho desses engenheiros, desses guerreiros, né? Aí ele divide um tempo com trabalho político, com trabalho de fiscalização de obra, com trabalho de fazer licitação, de checar a licitação, de atender o público, de atender o prefeito, de viajar com o prefeito para lá e para cá. Aí ele senta, respira e fala, bom, vou fazer projeto. Mas quando? Exatamente, né? E nós vivenciamos essas dores e em cima dessa preocupação, colocamos a nossa equipe de planejamento para trabalhar e onde a gente pode ajudar, né? Mas conta para nós, como é que começou a iniciativa dentro do CREA? Porque você já relatou um negócio incrível, né? Sim. Aliás, é inédito isso É no Brasil? inédito, é o primeiro programa inspirado em residências técnicas, né, feito pelo sistema todo. Nós somos extremamente inovadores nisso e achamos 2 parceiros importantíssimos nesse processo. Há 2 anos atrás nós estivemos na Itaipu Binacional fazendo uma prospecção, né? Itaipu liberando recursos, editais. Nós fomos até lá para ver oportunidades. Uma visita sem muito objetivo, mas para conhecer e trocar uma ideia. E durante a conversa com a diretoria da Itaipu Binacional, de repente sai aquela ideia louca, né? A Itaipu podia pôr um engenheiro em cada prefeitura do estado do Paraná. Você lança uma ideia maluca dessa e de repente um diretor olha para você e fala, fale mais sobre isso. E nós nos assustamos, né? Porque foi uma, como diz no bom e velho jogo de truco, né? Foi uma blefada que a gente deu uma trucada ali. E a Itaipu comprou essa ideia, porque também compartilha da mesma dor de ter o recurso e não ter o projeto para captação desse recurso, né? E Eles estão do outro lado, né? do outro lado, exatamente. O problema está lá, está aqui, está no município, está no nosso engenheiro. E essa discussão toda nós iniciamos a construção de uma ideia, né? Como fazer então para ter um engenheiro não só para ajudar a prefeitura, mas também que possibilite a esse município trazer desenvolvimento, né? E nós tínhamos já uma intenção desse programa de residência técnica, já é uma paixão antiga do CREA. Nós construímos um conceito, então, diferente de uma residência, né? Ele é inspirado, mas não é só um programa de residência técnica. Então, nós construímos uma lógica em que o município é um participante de um projeto feito pelo CREA, pela Itaipu, e trouxemos um terceiro ente, que é a universidade. Neste caso específico, nós convidamos a Universidade Estadual de Ponta Grossa, até pela experiência que ela tem em já realizar programas de residência técnica em engenharia para o Estado. Aproveitamos o conhecimento deles e criamos o programa Mais Engenharia, que é um projeto piloto ainda, mas um piloto com muita consistência, né? Ele objetiva atingir 50 municípios, esse é o foco dele. Então, o funcionamento é o seguinte, a Itaipu entra como agente financeiro, ele aporta recursos que vai viabilizar um engenheiro, e aí nós trouxemos um conceito de um engenheiro recém-formado, projeto focado em engenharia civil, nesse primeiro modelo, né? Um engenheiro civil com até 3 anos de formado, um estagiário de engenharia para dar suporte para esse engenheiro, e uma parceria com o município, onde o município vai ceder um engenheiro supervisor dessa equipe, e essa equipe, esse supervisor também fazendo um curso de pós-graduação junto com o residente. Então é uma parceria em que nós entramos com o conhecimento técnico através da universidade, é uma especialização em gestão pública e desenvolvimento sustentável, é uma pós que vai estar muito focada na construção de projetos de engenharia, em especial para captação de recursos. Então nós vamos estar num ponto, o CREA fazendo uma ligação entre os entes financiadores, né, Estado, Secretarias de Estado, Itaipu, e a pós-graduação levando essa informação para esses jovens engenheiros e para esses supervisores das prefeituras. A ideia é que essa equipe, em 2 anos, tenha uma produção significativa, tem metas, inclusive, né? Metas aí de produzir pelo menos 4 projetos impactantes
durante esse período de 2 anos. 2 anos de atuação dentro do município e 50 municípios. Acho que esse foi o escopo que nós criamos e que estamos agora numa fase de seleção desses municípios. Até o final desse mês, agora até o meio desse mês, aí nós estaremos com a seleção desses 50 municípios que serão beneficiados. E daí vocês estão com foco em municípios pequenos, a princípio, aqueles que não têm a infraestrutura. Exatamente. São critérios objetivos de seleção. Esses critérios consideram o menor IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios, considera o índice de engenheiros por habitante, né, engenheiros civis por habitantes dentro daquele município, e a capacidade de endividamento do município, aí a maior capacidade. Então considera-se um município que não tem condições e tem a deficiência, mas que tem a condição de fazer acontecer essas obras de engenharia. Então, acho que esse é o princípio da seleção dos municípios. E um cálculo que a gente faz, Murilo, que é interessante até para a gente pensar, né? Até foram palavras do diretor-presidente da Itaipu, do NUVR. Ele, durante o lançamento do programa, ele falou o seguinte, ele falou, olha, pessoal, vamos fazer uma matemática simples aqui, e nós que somos engenheiros gostamos de fazer conta, né? Você pensa 50 equipes, né? 4 projetos por equipe. Se tudo der errado, né? Que cada equipe dessa consiga fazer 2 projetos em 2 anos. Isso aí seria um resultado ruim do projeto, vamos pensar assim. Sim. Ele falou que nunca chegou um prefeito, nunca chegou uma cidade, um município lá na Itaipu para pedir um projeto de 100 mil reais, 200 mil reais. Nunca chegou? Nunca. Os pedidos partem de 5, 10, 20 milhões de reais cada projeto que chega pedido para Itaipu. Então, fazendo uma conta simples aí, a gente já consegue ver o potencial desse projeto em termos de captação de recursos, em termos de injeção de recursos dentro desses municípios, que um dado que a pesquisa nos trouxe também preocupa bastante, os municípios paranaenses não chegam a ter 2 a 3% do seu orçamento para investimento. Então não há recurso para investimento em obras. A gente vê muitos municípios aí estagnados, né? Que não crescem, não avançam, não tem infraestrutura. E o governo, o estado, com recursos, é um absurdo que há de recursos dentro do governo do estado do Paraná hoje. Nós temos o potencial no Paraná hoje de ser um canteiro de obras, tornar o Paraná um canteiro de obras aí, o que dá E partindo do município, né, que é onde as coisas de fato acontecem. Nossa, e olha que interessante isso. Hoje o slogan, então, o que todo mundo fala é que tem muito dinheiro, mas não tem projeto. Resumindo o mais engenharia, seria daqui para frente é ter muito projeto e procurar o recurso. E talvez isso aí até movimente outras, eu diria, empresas, entidades ou até mesmo o governo a abrir editais. Quando você capacita os profissionais, quando você tem projetos bons e depois começa a sobrar os projetos, incentiva esses órgãos públicos a criarem mais oportunidades, mais fontes. Então, acho que só tem a ganhar mesmo. Foi uma iniciativa bem bacana, né? É bem interessante, porque daí já não vai ter essa desculpa, né? Porque eu talvez veja como uma desculpa até, viu, das duas partes, de não ter recurso, mas não tem projeto. Aí quero ver a hora que sobrar projeto, como que vai ser, né? E tem um problema bom que nós vamos criar aí, porque todos os projetos, por força do convênio, toda a criação desenvolvida dentro do Mais Engenharia, ela vai ser cedida ao CREA. Então, esses projetos serão de domínio público. Então, você imagina 200 projetos, esses projetos serão todos feitos dentro da plataforma BIM. Então, são projetos de fácil customização. Então, você com 200 projetos aí, vamos imaginar aqui, Murilo, que a gente tenha 50 projetos de creches, de CMEs, de pavimentação asfáltica, enfim, de escolas, creches e seja lá qual for o estilo de obra pública que vai ser criado, porque são 50 municípios, 50 necessidades diferentes, 50 objetivos diferentes, mas isso dentro de um grande banco de projetos, eu tenho a condição de chegar num município pequeno do estado do Paraná e falar que, olha, prefeito, eu tenho um cardápio aqui de projetos que você pode usar. Que você pode usar e você customizar. Não precisa queimar inteligência do zero para fazer isso, tá aqui já meio caminho andado. Acho que esse é um grande legado que o CREA Paraná vai deixar para os municípios paranaenses aí. É muito legal mesmo, hein? Isso é bem inovador, não vejo isso em outros estados. Eu lembro que
Eu tive uma conversa com um amigo do Chile, da parte ambiental, todos os projetos, quando você protocola para o órgão, dentro do site do órgão, toda a documentação fica pública, e os projetos também. Então, lá no Chile, todos os profissionais da engenharia, eles têm acesso a todos os projetos que foram protocolados ao órgão. Olha a transparência que isso dá, não só de o pessoal poder se inspirar, customizar projeto, mas até mesmo do uso do recurso. Como é obra pública, você tem que ter a prestação de conta, de onde foi o dinheiro, de onde veio. E você compartilha Deveria ser, né? conhecimento, né? Porque pode ter soluções ali que o cara, em outro estado, outro lugar, ele quer ver lá, fala assim, putz, aqui tem um negócio que foi feito, ele consegue ter acesso a essa informação, essa solução, né? Isso já foi pensado já, ele consegue ter acesso a isso, né? Você vê, é como se fosse o termo da parte da TI, inovação aberta. Uhum. É uma inovação aberta em projetos. Sim, exatamente. É igual quando a gente faz material de impressora 3D. Você tem uma base de projetos já feitos. É só você entrar lá, se você quiser baixar, você baixa. Se quiser mudar aquele projeto, customizar, igual você sugeriu, você customiza. Então por que funciona em outras áreas e não na engenharia civil, né? Vai funcionar muito bem, tenho certeza disso. Que pé que tá agora o projeto, Claudemir? Então vocês estão selecionando... Estamos na etapa de seleção de 50 municípios e nós estamos lutando aí, Murilo. Como é um projeto inédito, né? É também uma experiência para Itaipu, é uma experiência para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um projeto piloto que o nosso sonho é criar uma escala e é possível, sim. É possível abrir ele para outras modalidades, é possível você... Como o Marcos falou, que é possível que o Estado entre nesse projeto também, né? De uma forma... Hoje, recursos são da Itaipu, mas nós podemos ter recursos também de outras fontes, né? Para essa mesma finalidade. Existem os programas de residência técnica do Estado, mas para o Estado. O Estado abre a sua residência para secretarias, para os órgãos da autarquia pública estadual, enfim. O que nós fizemos foi virar um pouco essa chave e dar um olhar para o nosso município, né? Para a nossa gestão municipal. É uma política municipalista, é a visão que o CREA tem hoje, é a visão da nossa gestão, é isso que nós estamos trabalhando com muita força, de olhar um pouco. O que nós como sistema, o que nós como engenheiros, o que nós como os grandes promotores da engenharia, da agronomia e das geociências podemos fazer para que a nossa atuação aconteça de fato nos municípios e que isso traga uma qualidade de vida melhor para a nossa população, né? Acho que isso parte da engenharia, né? Então nós estamos tentando assumir esse protagonismo de fato, porque não há desenvolvimento sem engenharia. Não vai acontecer nada em município nenhum sem engenharia não se mexer. E é esse o passo que nós estamos... A engenharia puxa tudo, né? Puxa tudo. Puxa tudo. Começa por aí. Como que está sendo, ou como vai ser a seleção das pessoas que vão trabalhar? Então, a ideia é que até o meio de julho finalizemos essa seleção dos 50 municípios. Nossa expectativa é que tenham mais de 150 inscritos, e eu digo expectativa porque nós estamos lutando para isso, porque como se tem um projeto piloto, você tem que ter números expressivos para que ele faça sentido para todos os órgãos conveniados, né? Em especial, nesse caso, a Itaipu está olhando com bons olhos. O número 50, Murilo, às vezes a gente fala é um número técnico e tal, mas foi um número que discussão, alguém falou, 50, né? 50, ótimo, esse é um número redondo, é impactante e tal, mas brincadeiras à parte, mas foi um número que nós entendemos com condições de fazer uma gestão eficaz. Porque a nossa ideia também não é só jogar esses meninos nas prefeituras. Exatamente. E olha aí, daqui 2 anos você volta aqui. Tem que acompanhar, né? Vai ter um acompanhamento, com certeza. Nós vamos ter toda uma parte de gestão, tem um comitê gestor que vai conduzir, que vai encurtar caminhos, que vai dialogar, como eu falei, com uma Secretaria de Estado. Hoje você, recentemente, um exemplo aqui, né, a Secretaria da Agricultura divulgou que tem um grande projeto lá para pavimentação de estradas rurais nos municípios e tem investimentos da ordem de 5 bilhões de reais para os municípios. Caramba! É um volume extremamente expressivo de recursos e se você for pensar, qual a importância de você pavimentar a estrada rural? Meu Deus!
Escoamento de produção. Né? Escoamento de produção, é qualidade de vida de quem mora lá. E o Estado está com uma política muito interessante, porque não está se buscando fazer a estrada rural, né? Que é a terraplanagem, que é colocar aquelas pedras, né? O paralelepípedo, né? Que a gente conhece, o cascalho. Cascalho. Porque são todas soluções intermediárias e soluções que você daqui 6 meses vai ter problemas de novo e a coisa não se resolve. É pavimentação mesmo, é o tradicional CBOQ, né? Que é o nosso piche aí. Ou mesmo a pavimentação em concreto, tem essas duas possibilidades nesse projeto. Só que aí, projeto, quando que o município vai conseguir? Porque são projetos relativamente complexos, né? Não é um projeto simples, você sentar em uma semana e fazer um projeto desse. São vários estudos, drenagem, tem que ser pensado e tudo mais. E aí ontem, esses dias, um engenheiro me perguntou, mas por que não faz as pedras, né? Que é mais sustentável. Aí eu chamo os engenheiros civis e falo, é sustentável você colocar um sujeito sentado no chão com um martelinho na mão, colocando aquelas pedras? Então, sim, é considerado um trabalho análogo à escravidão hoje pelo Ministério Público do Trabalho. E esse cuidado, o Estado está tendo esse cuidado, né? Então, vamos ver aquilo que é o ambientalmente sustentável, mas vamos ver também aquilo que é possível fazer e até trazer. para rendimento se você pensar de veículos que vão passar. Sem dúvida. Se tiver uma estrada boa, você vai conseguir economia de combustível, de várias coisas. Quebra, né? Esse balanço tem que ser feito, né? Exatamente. Você não pode olhar só um pedacinho e falar assim, isso aqui é sustentável, só um detalhezinho. E esse balanço é engenharia. Simples assim, é a nossa visão engenharia. Global do... Exato. Então, o próximo passo, como você perguntou, Murilo, é a seleção dos bolsistas, né? Esse trabalho, a seleção dos municípios, o CREA está conduzindo, né? É um edital do Conselho. E, na sequência, a seleção dos bolsistas será feita pela UEPG, pela universidade, assim como toda a remuneração deles, né? As bolsas, enfim. Equipamentos, isso é importante destacar também, que tanto o estagiário quanto o engenheiro bolsista, eles vão ter equipamentos com softwares, com licenças já. Que interessante. Os softwares BIM. E é um pacote que o município vai receber, na verdade, né? Um engenheiro e um estagiário, ambos com equipamentos. O trabalho do município é ceder uma sala como essa nossa aqui, para que eles possam trabalhar. E a ideia é que tenha continuidade, é isso? Que eles vão entrar lá, ficar esses 2 anos, mas que o município depois absorva isso, é isso? É a nossa expectativa, porque você pensa bem, nós estamos formando um grupo de profissionais que não existe hoje no mercado. É o especialista em gestão pública, mas o especialista que conhece programas e conhece de captação de recursos. Sim. Eu acho que ao final do projeto, acho que um dia a gente vai sentar, vai fazer um grande brinde, porque são pelo menos 100 profissionais aí, 150, né, se for pensar com os supervisores das prefeituras, e que terão um nível de conhecimento, um nível de profissionalismo e um nível de conhecimento que não existe hoje no país, não existe no Paraná, não existe em estado nenhum desse país. Então são profissionais que terão um diferencial competitivo, um diferencial de mercado. E tem um índice interessante que a UEPG nos trouxe, né, da residência técnica. O índice de empregabilidade de quem faz uma residência técnica está acima de 94% hoje. Mas imagino que sim, porque a pessoa já está dentro, ela já está acompanhando o dia a dia, já sabe como é. Ela está sendo formada pela própria empresa, nem que a empresa seja a prefeitura nesse caso. Exatamente. E aí isso trouxe uma preocupação também no projeto, Murilo, que foi, esse pessoal vai sair. Tem que manter esse número, né? Essa foi uma preocupação, porque o engenheiro entrou ali, ele vai sair no meio do caminho, o que a gente não queria. E aí vai ter que sentir a realidade, né, depois. Mas o que nós tentamos ajustar isso foi com boa remuneração, partindo do princípio de valorizar esses residentes. A bolsa de estudo deles vai ser equivalente em torno de R$ 6.500, com mais R$ 1.500, quase R$ 2.000 de benefícios ali. Então vai ser uma renda próxima de R$ 8.000 para um pequeno município. A gente entende que tem condições desse jovem concluir esse processo, né? E é isso que a gente espera, que nós tenhamos um bom índice aí. Como essa empregabilidade é muito alta, então a gente imagina que valorizar em termos salariais, em termos de remuneração, é um passo importante. É o começo de tudo, na verdade. Porque se a gente quer valorizar o profissional, tem que pagar bem esse profissional.
É porque eu acho que as pessoas não entendem a transformação que um engenheiro pode causar na vida de um monte de gente, não é? O nosso trabalho aqui impacta quantas pessoas diretamente? E quando a gente fala de obra pública, então... E, aliás, estar dentro de uma prefeitura já é um baita de um aprendizado. É um aprendizado que ele não vai ter em lugar nenhum. Porque o engenheiro, hoje em dia, quando passa no concurso da prefeitura, ele a princípio, até então, era um engenheiro normal, que fazia obras por aí, mas saber do trâmite interno, eu acho que esse é o mais difícil. E é o aprendizado que eles vão ter, que realmente não tem em lugar nenhum. Muito legal. É único, né? Muito único. Temos... o projeto deve se iniciar outubro, é a previsão, né? O período de seleção aí dos bolsistas. De 2025 agora. Isso, né? 2025. Então, se o ouvinte está aqui no futro, ele já sabe o resultado. Já, Em outubro de 25 inicia o projeto, previsão de 24 meses, né, nessa etapa. E nós temos hoje, e óbvio, né? Temos intenção em ampliar. Nós temos um projeto aí que estamos avaliando de repente, estender esse projeto ainda este ano para os municípios de médio porte, né, que tenham interesse em participar. Mas aí não com recursos financeiros da Itaipu, mas o município entrar com recurso e ter uma equipe desta também, né? Tem alguns municípios que manifestaram interesse, em especial os maiores, né? Então estamos tendo essa procura, a gente vai avaliar isso numa segunda etapa. A gente quer fazer rodar o projeto. Acho que esse é o nosso grande objetivo, é chegar a outubro com ele acontecendo já e aí pensar nessa outra possibilidade, porque para o município acaba sendo muito interessante também, porque o município pode fazer através de convênio, como é um investimento em educação, é a educação que vem com o plus, né? Você investe em educação e educação ganha profissional. Vários projetos, exatamente. Não é um recurso que compromete folha de pagamento do município. Então, o município teria condições de entrar como um interveniente ali, aportar o recurso e ter uma equipe dessa atuando dentro do município nas mesmas condições do Mais Engenharia, nas mesmas condições que a gente tem na parceria original. Seria um Mais Engenharia 2 aí. Não, super bacana. Eu tenho certeza que vai desdobrar muito esse projeto. O que vocês vão fazer no fim? Vocês vão classificar os projetos? Vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido? A BIM, pegando um gancho, a BIM tem algum... Igual, eu sei que a AutoCAD, a Autodesk tem um prêmio, melhores projetos. A BIM tem alguma coisa assim também? Que aí poderia ser algo interessante, né? O que nós temos estudado é uma ideia boa, Marcos. O que nós temos estudado com Itaipu, com o EPG, é algo que estimula esses jovens, né? É gamificar a coisa, né? Eu tenho lá, então, 50 equipes. Vamos lá, pessoal. 4 projetos. Bom, quem produzir 6, você começa a competir, né? Sim. e pensar em alguma premiação. Estamos estudando alguma coisa com Itaipu. Ou pelo menos uma apresentação, né, do projeto. Isso. É legal. E talvez tenhamos até premiações mais imponentes. Nós sonhamos alto, Murilo. Porque eu penso assim, esse projeto há 2 anos atrás era uma loucura, né? Você não imaginava, ninguém imaginava que ele poderia acontecer. E se aconteceu, nossa ambição em termos de sonhos e desejos é grande. Sei lá, podemos ter premiações aí, premiações em dinheiro, premiações em contratos, premiações em nomeações, em trabalho. Em veículos elétricos, né? Nós brincamos com o Itaipu outro dia, vamos dar um carro elétrico para cada um da equipe vencedora. Eu tenho medo das ideias que eu dou para esse pessoal, porque eles acabam aceitando. Né? Eles compram a ideia, né? Como diz, nós temos uma fala que tem que tomar cuidado com o que você pede para Deus e para político, né? Que você pode ser atendido. Caramba, mais ou menos isso. É verdade. E o gamificar acho que é interessante, porque estimula, né? A competição cresce, né? Quando você compete em alto nível, você cresce mais e mais. Então a gente pensa em alguma coisa nesse sentido também. Olha lá, mas podia ganhar ações de Itaipu também, né, Claudemir? Essa ideia é boa. Outra ideia boa, né? Mas que bacana essa iniciativa do CREA com Itaipu. A Itaipu tem surpreendido muito, porque tem patrocinado eventos, estimulado a ciência e a inovação no Paraná inteiro, com energias renováveis e vários tipos de coisa, né? E legal que o CREA tá à frente aí, tá vendo? Ó, coisa boa. O CREA não é só fiscalização, não. Então, é isso que a gente tem que quebrar, Léo, porque tem uma pessoa que é mais nervosinha que já tá aqui no comentário, porque o CREA fiscalizou minha obra e só isso que o CREA faz. É só pagar, O CREA já fez alguma comunicação assim, Claudemir?
O CREA não é só fiscalização? Olha, nós estamos mudando essa filosofia. Tanto que eu falei, o slogan nosso é quem fiscaliza cuida, né? E eu acho que nós estamos partindo para esse processo, o CREA mais integrado à sociedade, mais integrado à vida cotidiana do nosso profissional, né? Eu citei aqui antes que o nosso servidor público lá tem dificuldades, né? E é pouco remunerado. Mas você imagina essa transformação. Você imagina um município, eu vou dar um exemplo aqui, Murilo, de um município que é a grande realidade do Paraná, a maioria dos municípios aí não chega a 20 milhões de reais de orçamento no ano. O Paraná ele tem mais de 80% dos seus municípios com menos de 20 mil habitantes. Mais de 80%. É um estado de pequenos municípios, né? Nós estamos hoje aqui falando de Londrina. Londrina é uma outra realidade, é um município grande, é o segundo maior do estado. Mas a grande realidade do estado do Paraná são municípios pequenos e com muita dificuldade orçamentária. Você imagina um engenheiro. Eu citei o exemplo do NUVR lá, que um projeto de engenharia é 5 milhões, né? Vai construir uma creche, é dessas cifras para cima. Sim. Você imagina 4 projetos desse. E você imagina essas 50 equipes, vocês são engenheiros, né? Nós estamos falando aqui em 4 projetos em 2 anos, que é o mínimo que ele vai fazer para ele concluir a pós-graduação. Só que uma equipe dessa, eu acredito que no primeiro ano, curva de aprendizado, vai ser mais difícil, vai ter todo um processo. Muitos não conhecem nada de gestão pública, muitos não fizeram 3 anos de formado, você não vai ter nenhum profissional especialista. Mas dentro de um ano e meio, final do projeto, a capacidade de produção de projeto dessa equipe... É incrível já, realmente. Eu brinco, né, que no Mais Engenharia, o mais bobo que entrar lá vai ser engenheiro. Né? Então eu não subestimo a capacidade de produção e de realização desses jovens. E você imagina um município que consiga esses 4 projetos, nós estamos falando por baixo, algo em torno de 20 a 25 milhões de reais de captação de recursos para um município. Isso é verdade. É o orçamento de um ano. Que às era vezes de 2 anos. inimaginável antes. Inimaginável. É isso aí. E aí você pensa, mas o que acontece com isso? Imagina, essas obras todas tendo que ser executadas. É trabalho para engenharia, é mão de obra no município, é emprego, é renda, direta, indireta. Ampliação de infraestrutura. Vixe, mil coisas. Cara. Às vezes tem dores nos municípios pequenos que tá pendente um projeto. Exato. O cara tá lá com, às vezes, coisas até simples, até que pode não ser coisas muito complexas, mas tá lá pendente um projeto para poder tirar um negócio simples ali, né? Exatamente. E traz evolução para a cidade. Assim, é o que eu falo, a cidade do interior mesmo, é aquele negócio, você passa lá, 20 anos depois parece que não mudou nada. Por quê? Porque justamente recurso, esse pode ser o problema. Daí, e a gente esquece que existem investidores do interior também. Tem galera que vai abrir sua loja, vai abrir indústria em cidades pequenas. Aqui a gente tá muito perto de... Cambé tá muito perto de Londrina, mas quantas indústrias tem em Cambé? Ou Rolândia, ou Arapongas, tá certo que são municípios de médio porte, mas estimular o desenvolvimento de infraestrutura local, estimula e incentiva grandes empresas a se estabelecerem nesses lugares. Né? E daí gera emprego, renda, aumenta a arrecadação da prefeitura. Tá vendo como não é só projeto, Léo? É que nem aquela jogada quando você vai falar com o prefeito para implantar um prédio numa determinada região. Fala, tá vendo, prefeito, essa área que tem um IPTU de terreno urbano, a gente vai multiplicar isso aqui por 300 IPTUs. Você quer fazer ou não quer fazer? Né? Essa é a negociação, viu, Marcos? Que é feita na prefeitura. Eu entendo. Aí o prefeito pensa e fala, puta, em 3 anos então eu vou ter 300 IPTUs aqui em vez de um só. Então vamos aprovar esse projeto aqui. Né? Mais ou menos isso. Nós tivemos recentemente na prefeitura de Açaí, que... pela segunda vez eleita aí, uma das 7 cidades mais inteligentes do mundo. Eu quero trazer alguém de Açaí aqui para falar disso, porque é muito interessante, né? Então trago meu colega, engenheiro de produção, o engenheiro Igor Oliveira, nosso colega. E o projeto de Açaí é simplesmente sensacional e simples. Aí, que não legal. Tem mágica. Nós, inclusive, baseado no trabalho de Açaí, nós fizemos um convênio recentemente com o município para troca de experiências. E Açaí comprou a ideia, o engenheiro Igor Oliveira, um colega nosso, ele é um carioca radicado em Açaí.
E por incrível, Marcos, ele veio para Açaí através de um hackathon que ele fez online, promovido pelo município. Que legal. E ele é um carioca, é um professor, já milita, trabalhou em 5 ou 6 municípios com projetos similares, né? Ele fala que tudo que ele podia errar, ele já errou, então ele está acertando em Açaí, né? Nesses 20 anos de experiência. Mas ele trouxe uma metodologia de governança que pensa uma cidade inteligente e não uma cidade smart, né? Ele não está ali, o smart é um braço, né? E essa é uma... compartilhou ideias conosco e nós olhamos para Açaí, mas por que só Açaí, né? Nós temos 399 municípios. Quantas Açaís nós poderíamos ter no Paraná? Quantos habitantes tem Açaí? 15 mil. Ah lá, 15 mil. E olha só por que eu digo isso com tanta precisão. Porque o último censo nosso, que tem 10 anos, mais de 10 anos, ele aponta Açaí com 13 mil habitantes. Mas Açaí fez um censo próprio. O município realizou um censo e eles têm mais de 15 mil habitantes, levantamento feito pelo censo deles. E eles apostam muito em educação. A educação pública em Açaí é um diferencial. Eles organizam hackathons, Marcos, cada 2 meses, a cada 3 meses, e tem muita coisa acontecendo. Eles desenvolveram um Gov Açaí, né? Eles têm uma plataforma Gov Açaí feita por alunos do ensino médio de Açaí. Olha só, que legal, hein? Eu me espantei quando eu vi jovens lá no ensino médio trabalhando com programação, Python, com Java, e aprendendo isso na escola, praticando programação. Então, Açaí tem essa cultura de investir, de construir a educação de uma maneira diferenciada. É a vocação. Se você for ver qual que é a lógica do projeto Cidades Inteligentes de Açaí, educação e reter talentos. Eu acho que essa é a maior dificuldade de todo município, é reter talento. Todo pequeno município, é o que Açaí está conseguindo. Todo ecossistema, e assim, todo ecossistema deveria pensar nisso, o foco é reter talento, senão as pessoas se formam e quando ela está no ponto de ser produtiva e inteligente e fazer acontecer, ela está em outra cidade. Exatamente. Então esse senso de pertencimento que o açaiense está construindo hoje, que o projeto deles está construindo, é um diferencial. E trouxemos o Igor para a nossa equipe de planejamento porque nós temos uma ideia, mais engenharia, nós estamos pensando para os próximos anos, né? Eu citei Açaí aqui porque é um espelho, né? Uma referência para a gente, por esse conceito, porque o Smart acontece, o Smart está acontecendo em Açaí graças à governança e o conceito de cidades inteligentes que eles implantaram. Então o Smart é uma consequência, né? E está acontecendo e sendo produzida dentro do município. Nós começamos a construir um projeto de cidades inteligentes. O CREA constituiu um grupo hoje com 70 engenheiros do Paraná todo. O Marcos é um dos nossos colegas que está nesse grupo. Para pensar o Paraná, para pensar em trazer esse conceito. Eu não vou dizer o conceito Açaí, porque é muito peculiar de Açaí. Porque um projeto de cidades inteligentes, você tem que respeitar a vocação do município, né? Sim. Açaí identificou a sua, através da sua governança. Então, acho que é isso que nós estamos pensando para os municípios paranaenses e pensando no mais cidades inteligentes, né? Vamos fazer uma analogia aí ao nome mais engenharia, mas pensar no conceito de uma residência técnica em cidades inteligentes é o nosso desejo para o futuro. Itaipu compartilha desses desejos também. Nós tivemos recentemente com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nossa SET, que também é uma apaixonada por essa temática, né? por esse conceito de cidades inteligentes. E nós estamos pensando num projeto aí, Murilo, para os próximos anos, para evoluir um pouco do nosso conceito do mais engenharia, para pensar essa governança focada numa cidade inteligente, que as coisas começam a se complementar, né? Claro. Você investe em infra, você investe no conceito de governança, você consegue... E assim, o conceito de cidades inteligentes baseado na engenharia. É esse protagonismo que nós queremos que o nosso profissional assuma, que o nosso engenheiro tenha dentro do município. Realmente ser transformador, de transformar vidas, de transformar municípios. O que você falou, Murilo, a gente vivencia. A minha cidade natural, eu estive lá recentemente, a sensação que eu tenho é que é a mesma cidade de quase 30 anos atrás, quando eu saí de lá. Qual cidade que é? Não, eu não vou falar aqui não. Fala, Claudemir. Mas eu estive em Bandeirantes, a minha paixão, a minha cidade, aqui pertinho.
mas a sensação de que é a mesma cidade e que nada diferente mudou no município, né, nesses quase 30 anos. Ué. Né? E tem como isso acontecer, tem como as coisas serem diferentes, né? É possível, né? Quem viu Açaí há 10 anos atrás e quem vê Açaí hoje é uma outra cidade, é um verdade. outro universo, né? E você vai ver, é um período até curto. Curto, tá falando de alguma coisa curto. que leva gerações para poder mudar. E uma pergunta que eu fiz ao engenheiro Igor foi exatamente essa. Falei, qual que é o papel da engenharia no conceito de cidades inteligentes? Ele bateu a mão na mesa e falou assim, Claudemiro, garanto para você que 80% do que acontece aqui é engenharia. Aí você fala, se quem está vivendo um processo desse te dá uma afirmação dessa, é uma constatação, né? Diria assim, é uma constatação de que o Então papel... é onde tem que dar foco, Tem que dar foco. Dá foco nos 80%, porque os outros 20% vêm depois. Vem depois. É isso aí. Interessante Pareto demais. às avessas, né? Até falei pra você falar da Sociedade Bandeirantes, eu vi de uma cidade chamada Pirapozinho, interior de São Paulo. Pirapozinho. Léo? Finalmente você assumiu que você é de Pirapozinho. Até às 17 anos. Porque antes você falava que era Presidente Prudente. Sim, você ficava... Mas quem nasce em Pirapó, ok, hein? Pirapoense, acho que é. Pirapoense, Pirapozense. Aí 18 mil habitantes tinha, eu acho que até hoje... É um distrito de Prudente. O pessoal de Pirapozinho, ninguém de Pirapozinho vai ver o engenharia científica, talvez. Mas assim, eu fui lá 20 anos depois, mesma coisa. Assim, você vê que a cidade não evolui. Por que não evolui, cara? Se tem gente, as pessoas moram lá, trabalham lá. E assim, o agro nessas cidades é incrível. Só que isso gera necessidades, né? Às vezes é uma pontezinha para atravessar um negócio, para deixar um caminho mais curto, que seja uma coisa pequena assim, mas tem necessidade. Melhora o turismo, inclusive, viu? Que agora eu sou empresário do turismo, eu sei qual a dificuldade de chegar nos lugares. Começou. Mas olha um detalhe, o Açaí, para chegar a esse ponto, tem uma pessoa que foi atrás dessa parte de estruturar toda essa governança, que é o Igor. Imagina então esse programa, criando esses profissionais, assim, no caso bem utópico, com uma cabeça do Igor. Exatamente. Essa pessoa, esse profissional formado é que vai ter toda a capacidade, aquelas pessoas visionárias de falar... De transformar a sua região. É um município de 10 mil habitantes? Tudo bem. Vai ser o melhor município de 10 mil habitantes da minha região. É porque pode ser que às vezes em Pirapozinho não tem uma pessoa que tem essa visão. Às vezes a pessoa até tem vontade, mas ela não conseguiu organizar as coisas dessa forma. Né? E outra coisa que até não tem apoio. Isso. Aí quando entra o CREA e Itaipu junto, olha o apoio. Tipo assim, olha o parceiro que tá entrando com você. A qualidade e assim... Vocês trazerem um conhecimento de CREA e trazer o conhecimento de Itaipu para dentro de um município de 10 mil habitantes é uma coisa extraordinária. Pô, é a lógica de vida. Eu falo porque era a minha realidade, né? A lógica de vida dentro dessa cidade é muito mais simples do que o que a gente está acostumado aqui em Londrina e em outras cidades grandes. Então, quando a gente estimula, acontece o que acontece em Açaí, né? Que você falou que o carioca foi para lá para Açaí. Talvez ele já tenha vindo com esse motor mental de cidade grande, de estimular, de crescimento. Você sabe que essa foi uma pergunta que eu fiz para ele, né? O que faz um carioca vir trabalhar em Açaí, né? É óbvio, ele fez toda uma pesquisa do estado do Paraná. Ele me diz, o mais bobo nessa história é engenheiro, né? E, obviamente, ele fez um estudo do potencial do Estado, ele fez um estudo de governo de Estado, pensou Itaipu, pensou toda a rede de gestão pública do Paraná. Nosso Estado é um Estado que cresce num ritmo extremamente acelerado. O Paraná hoje é uma vitrine, falam supermercado do mundo, né? Mas o Paraná é uma vitrine hoje em potencial de crescimento. Nosso Estado é simplesmente espetacular. Isso foi o que chamou muito a atenção dele. Da capacidade que ele teria de crescer, e um ponto que é fundamental e que o Igor diz e que nós compartilhamos, não basta você ter um excelente engenheiro lá e colocar ele no município que vai resolver o problema da gestão pública, né? Você tem a figura do gestor da gestão pública. Essa tem que acreditar no projeto. É verdade. E acho que esse é o grande desafio, é o grande trabalho que nós temos que fazer. Porque liderança, o conceito de sucesso está ligado à liderança, conhecimento científico e metodologia, né?
Esse é o tripé de sucesso de qualquer gestão, de qualquer situação. Então, esse papel da liderança do gestor público, quem açaí, há uma acreditação muito grande do município no projeto, né? Não diria, não é a figura do Igor, mas é o projeto que foi construído, liderado pelo Igor, com toda uma estrutura de governança do município. Isso é fundamental. Nesse papel, o CREA entra como um ente importante de construir um conceito com a engenharia, de trazer um conceito de estímulo aos municípios para isso. Porque qual prefeito você vai chegar e falar assim, você não quer ser premiado como a cidade mais inteligente do mundo? Eu quero. Com certeza vai querer. Só que ele precisa acreditar que tem que haver um processo e ele tem que ser o grande líder desse processo, né? Os enfrentamentos que o prefeito Tuti Bom Tempo, acho que é o nome dele lá de Açaí, o prefeito Tuti, acho que um grande mérito é ele ter acreditado no projeto, é o prefeito, aos secretariados, é a Câmara de Vereadores do município ter acreditado e terem chancelado esse projeto. Acho que esse é o grande sucesso também de Açaí. Né? Que nem a gente conversa muito com a prefeitura, eu vejo que o discurso mudou ao longo desses anos que a gente tem estimulado a inovação também aqui em Londrina. Antes era assim, a prefeitura não vai atrapalhar vocês a fazer inovação. Era assim. Agora já tá assim, a prefeitura vai ajudar vocês a fazer inovação. Acho que essa transformação que quando você traz para dentro um grupo que é inteligente, que tem propósito, que tem um foco e um objetivo bem claro, as pessoas que estão nesse grupo, elas vão se estimulando e todo mundo vai se ajudando. Né? E uma hora a prefeitura vai acordar e vai falar, cara, meu município depende das pessoas que estão aqui comigo. Não é de um programa, vamos dizer. É a pessoa que está atrás do programa também, né? Tem metodologia, mas se a pessoa estiver ali engajada, ela vai fazer dar certo, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. E o caminho da educação, né? Quando você consegue dar o senso de pertencimento a esses jovens, né? Aí você retém talentos, né? Aí você... a paixão, é você ser parte da solução e não do problema, né? Porque criticar uma gestão pública, isso, o brasileiro é muito bom, né? Não, criticar todo mundo é bom. Né? Pra criticar, é fácil. Meu Deus, você joga em rede social, hoje tá tão fácil, né? A crítica e tal, o esculacho. Se envolver lá no e aquela lógica, não dá pra fazer. Então, isso aí é zona de conforto. Zona de conforto. A pessoa que fala assim, não dá pra fazer, ela já desistiu da vida dela. Não é? Mas que isso é mais fácil. A pessoa já faz isso. Zona de conforto. Porque daí ela não tem comprometimento nenhum em tentar mudar. Porque não dá. Então, por que eu vou me esforçar pra fazer alguma coisa? Porque não dá pra fazer. Tá, essa pessoa morreu por dentro. Isso dá até pra dar um exemplo de entidade de classe também. Às vezes, quando tem discussões em grupos lá do WhatsApp... discussão. Aí você chega lá e manda uma mensagem. Meu amigo, então você quer entrar no grupo para poder ajudar a resolver esse problema? Silêncio. Silêncio, né? Todo mundo visualiza, isso, mas ninguém fala nada. Mas aí você fala, pra que ficar 2 horas discutindo, sem mensagem no WhatsApp, e daí na hora, vamos ajudar a resolver? Então, eu não sei, cara, uma estrutura mental de algumas pessoas, isso aí que me incomoda também. Tem grupo que é assim mesmo. É incrível. Mas enfim, tem muita coisa boa, né? E eu acho que o nosso sonho é que a engenharia seja valorizada, que a agronomia seja valorizada, que as geociências realmente sejam valorizadas e que elas retribuam essa valorização com a transformação aí dos nossos municípios, nessa política municipalista que nós defendemos tanto, né? De vamos transformar o mundo a partir aqui da nossa casa, né? Do nosso município, nosso pequeno município, grande município, seja lá o que for, mas a gente ter de fato o protagonismo que a engenharia merece e que o município precisa, né? Eu até digo, o município precisa da engenharia. Esse é o ponto. E os nossos governantes precisam enxergar isso e realmente fazer essa transformação que é tão necessária. É que na estrutura de Estado, se a gente for ver, o município é o que está mais perto da população, né? Ele é o que mais sabe o que precisa cada região, né? Tá bem mais perto. Eu estive no encontro de vereadores recentemente, promovidos pela UVEPAR, que é a União dos Vereadores do Paraná, hoje presidida pela vereadora... A vereadora predestinada, eu brinquei com ela, o nome dela é Maria de Fátima Castro, e ela é vereadora em Castro, né? Aí pronto. A minha vereadora predestinada. Primeira vez que a UVEPAR, em 36 anos, é presidida por uma mulher.
E ela nos convidou para conversar sobre esses projetos dentro da União dos Vereadores, um evento ocorrido em Curitiba. E o que os vereadores manifestaram, né? Olha, parabéns pelas iniciativas, porque é no município que as coisas acontecem, né? E o para-choque dos problemas dos municípios está aqui, Claudemir, porque são os vereadores, né? Então eles fazem parte dessa gestão municipal. Mas para quem é que o cidadão chega e está dando pancada e reclamando? É o dia a dia do vereador que não é fácil, é muito difícil. É verdade. O vereador ele tem uma vida muito complicada, né? Porque é a eleição mais difícil que existe. Porque o corpo a corpo é... O corpo a corpo é uma campanha diferente, é uma campanha de poucos votos, é uma campanha dificílima. Até muitos deputados que participaram do evento disseram, olha, é mais difícil ser vereador que deputado, né? E eles têm uma dificuldade de se eleger e eles têm esse corpo essa proximidade. A corpo. Eles sentem. Uma vereadora me disse o seguinte, ela falou, eu sofro junto quando uma pessoa da cidade vem e diz que não tem onde morar. Sim. E aí nós conversávamos sobre o programa Casa Fácil, que é um programa do CREA Paraná que poderíamos falar disso aqui também, que é um programa focado em moradia para a população de baixa renda. Eu e o Léo trabalhamos no Casa Fácil. Trabalharam no Casa Fácil. Na faculdade. Exato. 2010. É um trabalho sensacional, é um trabalho que traz moradia digna para as pessoas, é um trabalho lindo. E ela falava do sofrimento dela de quando o morador chega e fala, olha, eu não posso fazer um crediário nas Casas Bahia porque eu não tenho endereço, né? É verdade. Eu não tenho onde morar, eu não consigo, parece que eu vivo parece que eu não sou um cidadão. É isso mesmo. O cidadão, ele não tem um senso de pertencimento. E eu digo, olha, a engenharia resolve isso, né? A engenharia tem que resolver isso, né? A moradia digna, parte da engenharia, e tem programa, tem recurso para isso, Murilo. Léo tem recurso para isso no país. E você vê o que um endereço não faz. A gente não tem noção, porque a gente está acostumado a ter isso, né? É verdade. Pode não ser nossa realidade, mas isso faz muita diferença na vida da pessoa. Tem um projeto aqui em Londrina, a Aparecidinha, será que esse? Não vou me lembrar agora. Mas é uma região em que foi feito um conjunto habitacional, parceria do município, com a Coab aqui, nós entramos com o Casa Fácil. Ele está dando moradia digna para 330 pessoas. Em uma das entregas lá de algumas obras, nós estivemos presentes lá e uma senhora de quase 80 anos falou isso, exatamente, que ela estava feliz porque ela ia poder fazer uma compra, né, num crediário. E nós perguntamos o que ela queria comprar, né, que era tão importante. Ela disse que era uma panela de pressão. Aí, Murilo, você entende o que um vereador diz quando ele sofre junto. Com certeza. A vontade era de chorar ouvindo aquela senhora, uma senhora feliz da vida com a chave na mão, porque ela ia ter onde morar, né? E ela tinha um endereço, tinha um CEP, tinha um número de casa, ela ganhou uma dignidade que ela não teve na vida dela. Então, esse olhar que o prefeito, né? Que o vereador e a engenharia pode estar... quando eu e o Léo trabalhamos no Casa Fácil, foi uma baita de uma experiência. A gente estava na graduação ainda e a pessoa ela era contemplada com um terreno da prefeitura, então não pagava nada, né, Léo? Se eu não me engano. E era contemplada com um projeto feito pela UEL, lá na época. Sim. E o papel meu e do Léo era passar nessas casas e acompanhar as obras. Mesmo que pontualmente, para fazer várias coisas, na verdade. Tirar dúvida, ver se fizeram alguma coisa muito errada e a gente tinha que orientar a desmanchar ou fazer coisas do tipo. Ver se tinha iniciado também, porque alguns pegavam um projeto e ficava meio parado. Então, era um acompanhamento bem... Era quase que um gestor da obra. E, nossa, as pessoas que nos recebiam de braços abertos, cara. A gente era estudante de engenharia, a pessoa falava assim, eu nunca conheci um engenheiro... né, construo aqui com o meu conhecimento mesmo. E muitos deles, né, Léo, quando a gente passou lá, eles estavam lá fazendo. Era o cara, o cara trabalhava em outro lugar e estava construindo a casa dele no horário sozinho, com recursos próprios, com mutirão. E o povo recebia a gente muito bem, e dava café para nós, né? Super bem recebido, é verdade. E assim, bairros extremamente carentes, onde realmente a engenharia nunca chegaria lá, pelo menos a engenharia que a gente vive, né?
E a gente tinha que até andar de crachá pra não acontecer nada conosco, enfim, tinha várias coisas assim, mas foi uma experiência incrível, né, Léo, poder ter participado do Casa Fácil. E se você for ver uma iniciativa simples até, que a gente tava falando antes, né? Coisa simples, ou às vezes até o cara tem a casa, mas ele não tem o endereço, não tá regularizado ali. Uma regularização de residência, você transforma a vida da pessoa, porque a pessoa tem até um comprovante de residência. E transforma o município também, né? Porque e tem projeto, tem coisa. Nesse aspecto de segurança, né? Só de ter um projeto, parece besta, mas uma casa de 40 metros quadrados. Só do cara olhar um projeto e ver as medidas de parede e tal, aquilo ali pra ele já é uma coisa que ele nunca teria. Ele teria que fazer da cabeça dele, imagine como ficaria. Né? Olhar esse projeto, e um projeto que na época é aprovado pela prefeitura. Então, olha só, regular, é incrível, cara. Esses programas sociais, assim, eu realmente foi maravilhoso e tem que continuar mesmo, porque tem muita gente que a engenharia pode ajudar e transformar a vida. Acho que a palavra toda aqui do programa de hoje é transformação. A gente quer transformar uma realidade, ou se município pequeno melhorar a infraestrutura para ele evoluir, ou as pessoas, o engenheiro mesmo, né, ele tem um conhecimento para ele evoluir, ou o atendimento às pessoas. E sabe que nós estamos em discussão com a Itaipu para que a Itaipu lance um edital aí focado nessa linha de projeto, Murilo. Eu acho que não só para projeto, mas também para a construção dessas casas. A Itaipu tem hoje uma vertente social muito grande, né, no seu escopo. Eles gostaram da ideia e então a equipe está estudando lá a possibilidade de lançar um edital bem robusto, muito recurso aí para essa finalidade específica aí. E a gente está tentando ligar um ponto ao outro, né? Se o CREA tem essa dimensão, não temos cor partidária, não temos nada, nós temos objetivos em comuns, né? Com órgãos de governo, com órgãos municipais, federais, estaduais. E enquanto o CREA poder pensar nessa parte do cuida, né? De quem fiscaliza cuida, nós vamos mover esforços nesse sentido aí de legal, essa nossa, transformação. Olha, para nós está sendo um prazer receber o CREA aqui no Engenharia Científica. O primeiro, né? Para o CREA conseguir abrir a mente de que existe lá as entidades de classe, e essas entidades de classe elas podem se comunicar com o público maior, que é o caso do Marcos aqui, através da Ampé. Isso é incrível, né? Esses termos de fomento já estimulam e já fazem acontecer, né? Então, o que eu queria nesse podcast é passar esse recado mesmo. Que aquele engenheiro que está assistindo a gente, que se vê distante do CREA, né, não sabe das realidades, comece a conhecer um pouco mais, né? Por isso que é legal falar dessas iniciativas. E Murilo, você tocou um ponto importante do CREA, né? O nosso olhar está para o profissional, né? A gente discutiu muito sobre gestão pública, que era a nossa temática, mas este ano o CREA está patrocinando por termo de fomento, por patrocínio, por termo de colaboração, por iniciativas de apoio, cerca de 330 eventos técnicos no Paraná. E esse é um número histórico para o país, é um número histórico de investimentos do Conselho. O aperfeiçoamento técnico que nós estamos trazendo nessas iniciativas. Nós estamos hoje aqui uma iniciativa, né? Sim. Um dos projetos dos 330 que estão acontecendo pelo Estado. Como eu falei, essa semana, este mês, né? Julho de 2025, nós temos 35 atividades acontecendo durante o mês, em cada canto do Estado do Paraná. Graças à capilaridade das nossas entidades de classe, como a Associação Norte Paranaense aqui dos Engenheiros Ambientais, que faz um trabalho sensacional também. Nós temos outras 102 entidades de classe que são vinculadas ao CREA, que estão realizando esses eventos. Olha, de norte a sul, de leste a oeste, em cada canto desse estado está acontecendo algum evento aí com o apoio do CREA, com a parceria com essas entidades de classe. Então, é uma prestação de serviço, sim, né? Recentemente eu conversei com um jovem que fez um curso com quase 100 horas de capacitação em plataforma BIM. Ele fez inclusive no Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Foram 100 horas que ele tinha um cálculo estimado em torno de R$15 mil de investimento para fazer esse curso ao Curitiba ou São Paulo, que tinham cursos similares ao que ele queria. E ele participa do CREA Júnior, do CREA Júnior, é um associado júnior do CEAL, ele conseguiu uma bolsa lá para fazer esse curso. Então, ele fez 100 horas de capacitação, não gastou um centavo.
Aí ele fez uma conta para mim que eu nem precisei, o bom de conversar com o engenheiro é isso, né? Ele falou, Claudio, me conta que é a anuidade do CREA. Eu falei, 500, 600 reais é mais ou menos isso, uma anuidade, né? Ele falou assim, rapaz, esse curso, se eu fizesse fora, ia ser umas 30 anuidades do CREA. Eu falei assim, olha, na matemática simples é isso, né? É isso mesmo. E ele falou assim, eu nem me registrei no CREA ainda, eu já ganhei 30 anuidades. Olha só. Foi a conta Essa é a lógica. Que um jovem de 19 anos me fez e conversando comigo rapidamente, depois feliz da vida por ter feito o curso. E, aliás, ele conseguiu 5 propostas de estágio assim que ele concluiu o curso, porque ele tinha no currículo dele esse diferencial de BIM. De BIM. Uhum. Então, assim, isso está disponível para os engenheiros, né? Também, né? Eu diria assim, 90% que a gente faz é para engenheiros formados, né? Para agrônomos e geocientistas, mas a gente sempre insere também o jovem profissional, o futuro profissional, né? A gente está apostando também nesses jovens aí que compõem o programa CREA Júnior aí do CREA Paraná. Então, muito assim, bom. Esse investimento que o CREA faz é importante. E é importante que você, profissional aí que nos ouve, nos assiste aqui, procure essas entidades de classe, procure o portal Conecta CREA Paraná lá no nosso site. Tem curso, todos os cursos estão relacionados, lá você pode participar de qualquer um deles. Quase todos são gratuitos, né? Legal. Ou às vezes com uma inscrição que é um valor simbólico, porque tem aporte de recursos, né? É que às vezes no evento, né, vocês conhecem muito bem, o evento você tem que pagar um coffee break, tem um lanchinho, tem um brindezinho que você quer oferecer, então eles cobram alguma taxa de inscrição para essa finalidade, mas em geral os recursos do CREA estão viabilizando muito conhecimento técnico e científico para todo e qualquer engenheiro, agrônomo, geocientista do estado do Paraná. Excelente demais, gente. Olha, incrível, não? Ó, estamos chegando no final aqui do podcast. Laís, coloca aqui para mim isso, a câmera aberta. Vou falar lá com o nosso ouvinte. O link de tudo que a gente conversou tá aqui na descrição, tá? E, gente, é aquele negócio. Se você se identificou com isso que o Claudemir falou, às vezes você é nosso ouvinte, você tá numa cidade pequena, sabe que isso vai acontecer, corre atrás, certo? Tem oportunidade vindo por aí, ó. E a bolsa residência é boa, hein? A bolsa é ótima, para 2 anos. Pena que eu não tenho, eu passou meus 3 anos de formado aí. Pena, não dá pra você se inscrever. Faz outra engenharia. Boa ideia. É verdade, né? Mas, gente, é isso. Ficamos aqui com mais esse podcast e vejo vocês num próximo conteúdo. Obrigado.